Você já parou para pensar que a comparação é uma forma de suicídio silencioso? Sim, cada vez que você mede sua vida pela régua de outra pessoa, você mata uma parte da sua energia criativa, enfraquece sua fé em si mesmo e rouba o seu próprio destino. Muitos acreditam que o caminho para o sucesso é acompanhar os passos dos outros, mas eu lhes digo, que essa é a mais traiçoeira das armadilhas. A verdadeira ruína não vem dos fracassos, mas da comparação constante que paralisa sua mente e esvazia sua força. A cada vez que você mede sua vida pela régua de outra pessoa, você está, sem perceber, transferindo o centro do seu universo para fora de si, e com isso entrega o que há de mais precioso, sua energia, sua clareza e o controle sobre seu destino. Quando olho para alguém e penso por que ele já chegou lá e eu não estou apenas registrando um fato, estou alimentando uma narrativa que reduz meu valor, que confunde meus passos e transforma ações conscientes em reações automáticas. Você sente isso quando, depois de olhar o perfil de alguém, passa o dia inteiro com um peso no peito, com menos vontade de agir? Essa sensação não é mágica, é mecânica, de olhar para fora rouba o foco interno que gera resultados. Na psicologia existe um nome para esse mecanismo, teoria da comparação social, que nos explica por que, ao escolher um referencial externo, tendemos a nos sentir inferiores quando comparamos com padrões percebidos como superiores. Comparações ascendentes frequentemente geram sentimentos de inadequação, comparações descendentes podem confortar, mas também nos enganam sobre o que realmente precisamos melhorar. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para retomar o governo da sua mente. E não se trata só de sentimentos, já há evidências concretas de que esse ato de comparar-se, especialmente em ambientes digitais, deteriora o bem-estar. Pesquisas demonstram que quem tem alto grau de tendência à comparação nas redes sociais costuma apresentar níveis maiores de angústia e insatisfação. Estudos experimentais ainda mostram que limitar o tempo nas redes, por exemplo, reduzir para cerca de 30 minutos por dia, pode reduzir sentimentos de solidão e sintomas depressivos em poucas semanas. Em outras palavras, menos exposição ao palco alheio frequentemente significa mais energia para o palco da sua vida. Quando a sua atenção é sugada para o que o outro já conquistou, suas ações deixam de ser criativas e estratégicas para virar imitação, reação e, muitas vezes, autossabotagem. Você para de construir e começa a colecionar evidências, fotos, prêmios, manchetes, que alimentam uma falsa métrica de sucesso. Pense comigo, quanto tempo, em média, você gasta hoje olhando a vida do vizinho, nas redes, em grupos, em conversas, em vez de aplicar esse minuto a uma tarefa que aproxima você do seu objetivo financeiro, profissional ou emocional? Essa perda de minutos vira horas, horas viram semanas, semanas viram meses em que sua conta bancária, seus projetos e sua confiança não avançaram. Agora, falemos daquilo que interessa, dinheiro e vida prática. Um efeito direto da comparação é o impulso ao consumo por status. Ver alguém exibindo uma compra muitas vezes nos empurra a comprar além do que precisamos, não por utilidade, mas por urgência emocional de estar à altura. Estudos sobre comportamento do consumidor mostram que comparações sociais influenciam escolhas de gasto e podem levar famílias a priorizarem bens visíveis em detrimento de segurança financeira real. Se sua preocupação financeira começa por não quero perder para fulano, você já localizou a raiz do problema. Mas como aplicar tudo isso hoje, agora, sem teoria vazia? Algumas práticas que ensino e que qualquer pessoa pode adotar imediatamente. 1. Faça um bloqueio de comparação por 7 dias, só uma comparação permitida, você versus você ontem. Anote diariamente 3 pequenas vitórias, um hábito que redesenha sua régua interna. 2. Defina um limite real para redes sociais, tente 30 minutos por dia, use apps de bloqueio, e observe como sua ansiedade e sua produtividade mudam. Isso não é moderninho, é científico e prático. 3. No aspecto financeiro, que em vez de registrar compras para mostrar, registre progresso, monte uma planilha simples, e saldo, dívidas, metas mensais. Compare o saldo de hoje com o de 30 dias atrás, e esse é o número que importa. 4. Filtre seu ambiente, e deixe de seguir perfis que alimentam inveja e comece a seguir conteúdos que ensinem habilidades, um curso curto, um mentor, um artigo objetivo. Troque a mostrar por a aprender.
Permita-me contar algo que vivi e que muitos ignoram por orgulho. Quando comecei minha carreira como repórter, vi homens com melhores conexões, textos mais lidos e uma aparente facilidade que me esmagava. Havia noites em que pensei em desistir, o peso da comparação quase me fez fechar a caneta para sempre. Sentei-me numa mesa fria de redação, sentindo aquela pequenez que corrói. Foi ali que decidi, ou eu viveria para ser a sombra de outro, ou trabalharia para descobrir qual era a minha voz. Escolhi a segunda opção. Foi doloroso, e foi libertador. Essa decisão não apagou a dificuldade, mas mudou o campo onde eu lutava, de um ringue externo para um terreno interno, onde eu podia construir. Se você sente aquele nó no estômago depois de olhar a vida alheia, saiba que eu conheço essa dor, e sei que a saída começa quando você volta a olhar para dentro. Sei que surgirão objeções, e as oportunidades que eu perco se não vigiar o mercado. E se comparar me ajudar a evoluir? Perguntas legítimas. A resposta é simples, e observar o mercado é estratégico, medir sua autoestima por variações externas é suicídio produtivo. Use benchmarks profissionais para aprender o que ele fez. Não como régua emocional. Aprenda, adapte, execute. A comparação útil é técnica, a comparação emocional é letal. Por fim, proponho algo imediato, por hoje, quando surgir o impulso de comparar-se, respire fundo, escreva em voz alta, e isso não define meu valor. Faça isso 3 vezes. Amanhã, registre uma ação que você tomará e que depende só de você. Pequenos gestos assim, somados, recompõem a sua energia e reconectam você ao único critério que importa, o seu progresso. A comparação não é apenas uma distração, é um ladrão de energia, de tempo e de riqueza. Reprima-o com prática, disciplina e um olhar fiel ao seu próprio crescimento. A única comparação justa que você pode fazer é com a pessoa que você foi ontem. Tudo o que vai além disso é ilusão, é uma distorção da realidade que rouba seu progresso. Quando você mede a sua vida com a régua alheia, está criando um critério falso, porque ninguém percorreu o mesmo caminho que você percorreu, ninguém enfrentou as mesmas dores, ninguém carrega exatamente os mesmos sonhos. O único parâmetro verdadeiro é a sua própria evolução. Pergunte a si mesmo: estou mais preparado hoje do que estava ontem? Aprendi algo novo que me aproxima do meu objetivo? Dei ao menos um passo na direção da vida que desejo? Se a resposta for sim, então você está vencendo, mesmo que ninguém ao redor aplauda, mesmo que o reconhecimento externo ainda não tenha chegado. Essa perspectiva não é apenas motivacional, ela é sustentada pela ciência. Pesquisas em psicologia mostram que a comparação social constante está diretamente ligada ao aumento da ansiedade, da frustração e até da depressão. Em contrapartida, pessoas que estabelecem metas pessoais de crescimento e avaliam seu progresso em relação a si mesmas apresentam níveis mais altos de satisfação e motivação. Isso porque a comparação interna gera uma sensação de controle, e sentir que está no comando é um dos maiores preditores de bem-estar e realização. Pense em Thomas Edison. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de acender a lâmpada elétrica. Imagine-se, em cada falha, ele tivesse olhado para o sucesso rápido de outros inventores e concluído que não tinha talento. Teria desistido. Mas Edison não gastava energia com comparações. Seu único critério era este: estou mais perto da solução hoje do que estava ontem? Cada tentativa frustrada era, para ele, um passo de aprendizado. E foi assim que sua persistência transformou a escuridão em luz. O que esse exemplo nos ensina é simples: progresso não é velocidade em relação aos outros, é constância em relação a si mesmo. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer: quantas vezes você já deixou de acreditar no seu sonho porque pareceu que alguém chegou mais rápido? Quantas vezes se sentiu pequeno porque sua colheita demorava mais do que a do vizinho? Se você reconhece esse padrão em sua vida, entenda que não é falta de capacidade, é apenas um erro de régua. Você está usando a medida errada. Seu caminho tem seu próprio tempo, seu ritmo único. Posso compartilhar algo que vivi que ilustra isso. Durante meus primeiros anos de pesquisa,
Quando entrevistei empresários e líderes, vi muitos deles prosperando em áreas que eu ainda não compreendia. Era tentador pensar que eu estava atrasado, que talvez nunca chegasse ao mesmo nível de impacto. Mas a cada página escrita, a cada entrevista registrada, percebia que estava construindo algo que ninguém mais poderia construir, o meu próprio trabalho, a minha própria contribuição. Essa constatação me libertou. Eu não precisava ser mais rápido que eles, eu precisava ser consistente comigo mesmo. Existe uma armadilha muito comum hoje, de olhar o capítulo 20 de alguém e comparar com o seu capítulo 2. Nas redes sociais, vemos apenas os destaques, os aplausos, os troféus, as fotos de vitória. O que não aparece são as noites sem dormir, os fracassos escondidos, as lágrimas silenciosas. Você compara seu bastidor com o palco do outro e conclui, injustamente, que está atrás. Mas a verdade é que cada jornada tem seu tempo de maturação. Uma árvore frutífera não dá frutos no mesmo dia em que foi plantada, mas quando chega a hora, os frutos aparecem. Se você deseja experimentar essa liberdade, faça o exercício de se medir apenas por si mesmo. Olhe para os últimos 30 dias e pergunte, o que aprendi nesse período? Qual hábito deixei para trás? Qual passo avancei? Anote isso. Transforme sua própria vida em referência. Essa prática simples, repetida diariamente, vai reorganizar a sua mente, devolvendo-lhe energia e clareza. Porque, no fim, o verdadeiro sucesso não está em ser melhor do que os outros, mas em ser melhor do que você mesmo foi ontem. Se avançou um pouco, já venceu. Se persistiu mais um dia, já cresceu. Se ousou tentar de novo, mesmo sem garantias, já se superou. Essa é a única comparação que liberta em vez de aprisionar, que fortalece em vez de drenar. E se você se comprometer com ela, cedo ou tarde perceberá que todos aqueles que admirava à distância não estavam tão distantes assim. Eles apenas aprenderam a competir com o único adversário real, eles mesmos. Quando você se compara, perde energia. É como tentar encher um balde furado, não importa o quanto você se esforce, sempre haverá um vazamento que te esgota. A mente que vive ocupada com o progresso alheio se fragmenta, porque a atenção que deveria estar focada em construir sua própria jornada está dispersa em preocupações que não produzem nada. Mas quando você decide olhar para dentro, quando concentra o seu foco em si mesmo, algo extraordinário acontece, e toda a energia que antes se perdia começa a se acumular, se transformar em força criativa e em ação direcionada. O foco é como a luz de uma lente, e difusa, ela apenas ilumina, concentrada, ela queima e transforma. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Quantas vezes passou horas rolando as redes sociais, comparando-se com pessoas que pareciam estar vivendo uma vida perfeita, e no fim do dia se sentiu drenado, sem motivação para agir? Isso não é coincidência. Pesquisas recentes mostram que quanto maior a exposição às vidas editadas a dos outros, maior a queda na autoestima e na satisfação pessoal. Isso acontece porque a mente interpreta essas imagens como um padrão inatingível, gerando frustração. O resultado é claro, de menos energia para construir, mais energia desperdiçada em dúvidas e desânimo. O oposto também é verdadeiro. Quando você silencia esse ruído externo e decide direcionar sua energia para aquilo que realmente importa, você percebe uma mudança imediata. Foi exatamente isso que aprendi com Andrew Carnegie. Ele nasceu pobre, sem privilégios, sem contatos influentes. Muitos, no lugar dele, teriam passado a vida lamentando ou invejando a sorte dos outros. Mas Carnegie fez diferente, mergulhou em si mesmo, cultivou sua visão, dominou os próprios pensamentos e direcionou toda a sua energia para construir aquilo que acreditava. Ele não desperdiçava forças medindo-se pela régua alheia. Ele concentrava tudo o que tinha no único campo onde tinha controle, seu próprio destino. Eu mesmo, ao longo da minha trajetória, vi de perto como essa escolha pode mudar vidas. Houve um período em que eu, envolvido em múltiplos projetos, percebi que estava me dispersando. Eu queria acompanhar o ritmo de outros autores, de outros palestrantes, de outras vozes que também estavam crescendo. O resultado? Cansaço,
improdutividade e um sentimento de insuficiência. Foi apenas quando decidi cortar essas distrações, fechar a porta para as comparações e alinhar minha energia com meu propósito que a transformação aconteceu. Meus livros, minhas palestras, meus estudos, tudo ganhou clareza, tudo avançou de forma consistente. A comparação drenava, o foco multiplicava. Esse princípio é válido em todas as áreas da vida. Se você aplica sua energia tentando competir com o carro, a casa ou a promoção de alguém, estará sempre no déficit, porque sua força é finita. Mas se aplica essa mesma energia em melhorar suas competências, em cuidar da sua saúde, em nutrir seus relacionamentos e em crescer financeiramente com disciplina, você verá frutos concretos. O que destrói não é a falta de energia, mas o desperdício dela. Os cientistas chamam isso de custo de oportunidade da atenção. Cada minuto que você dedica ao sucesso do outro é um minuto que deixa de investir no seu. E ao longo do tempo, esses minutos somados se transformam em anos de estagnação. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por gastar força demais no lugar errado. Por isso, eu lhe faço uma pergunta: o que você está deixando de construir porque está ocupado demais admirando ou invejando o que os outros estão fazendo? Qual projeto você deixou parado porque estava olhando para a velocidade de alguém ao lado? Quando você conseguir responder isso com sinceridade, terá descoberto o ponto exato onde sua energia está vazando. Mas aqui está a boa notícia: você pode corrigir isso hoje. Decida que, nas próximas 24 horas, sua energia será aplicada apenas no que está sob o seu controle. Escreva 3 ações objetivas que dependem unicamente de você, uma relacionada ao seu trabalho, outra às suas finanças, e outra à sua vida pessoal. Ao final do dia, compare apenas com a versão que você era ontem. Essa prática simples não apenas devolve a clareza, mas cria um ciclo virtuoso, e cada pequena vitória reforça sua confiança, e essa confiança, por sua vez, alimenta ainda mais energia para continuar. Nunca se esqueça, e a comparação dispersa, o foco concentra. E onde está o seu foco, ali também está o seu futuro. A comparação é como uma prisão invisível. As grades não estão diante de você, mas dentro da sua mente. E cada vez que você se mede pelo progresso de outra pessoa, você mesmo reforça essas grades, tornando-se prisioneiro de uma vida que não é sua. A libertação só começa quando você fecha a porta dessa cela e retoma a posse do seu próprio foco, da sua própria clareza e da sua fé interior. Enquanto estiver ocupado demais olhando para o lado, você não perceberá que a chave da liberdade sempre esteve em suas mãos. Muitos acreditam que acompanhar os outros é uma forma de motivação, mas a verdade é que a comparação constante é traiçoeira. Ela rouba sua clareza, contamina seu crescimento e coloca você em um jogo injusto, porque só enxerga a superfície, e vê os troféus, mas não vê o esforço, vê os aplausos, mas não escuta as noites de silêncio e dúvida, vê o capítulo final, mas ignora as páginas de fracasso que vieram antes. E o mais cruel é que, ao se perder nessa ilusão, você começa a trilhar um caminho que não tem nada a ver com os seus sonhos. Eu já ouvi de inúmeras pessoas: Sr. Hill, eu teria avançado, se não fosse pelo medo de não ser tão bom quanto os outros. Quantas vezes você já pensou assim? Quantas oportunidades deixou escapar por acreditar que alguém era mais preparado, mais digno, mais rápido do que você? Essa crença é um ladrão disfarçado de prudência. Ela não te protege de fracassar, ela te impede de tentar. É como uma âncora que prende seu barco no porto enquanto o mar inteiro de possibilidades está logo à frente. Pense na história de Ray Kroc. Ele conheceu uma pequena lanchonete dos irmãos McDonald. Muitos, no lugar dele, teriam desistido, porque já existiam restaurantes mais famosos, cadeias maiores e concorrentes aparentemente imbatíveis. Mas Ray não caiu na armadilha de se comparar com o que já estava estabelecido. Ele não olhou para os lados, ele olhou para a frente. Onde outros viam apenas um pequeno negócio de esquina, ele viu um império global. E porque escolheu focar na própria visão, em vez de se paralisar diante das conquistas dos outros, construiu algo que mudou a história da indústria alimentícia. Esse é o poder de se libertar da comparação e a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário.
Agora, reflita comigo, quantos sonhos já foram enterrados porque seus donos estavam ocupados demais tentando copiar ou superar o sucesso alheio? Quantos talentos únicos se perderam porque não tiveram coragem de acreditar que sua visão era suficiente? Talvez você mesmo esteja vivendo isso agora, preso na sensação de que sempre está atrás, quando, na verdade, nunca começou a correr sua própria corrida. Eu mesmo já estive diante desse dilema. Durante anos de pesquisa, quando entrevistava líderes, inventores e empresários, era impossível não notar o brilho de suas conquistas. Em certos momentos, me senti pequeno diante de tanta grandeza. Mas logo percebi que, se permitisse que aquela sensação se transformasse em comparação, eu nunca teria a coragem de compilar meu trabalho, nunca teria escrito as páginas que milhões leram mais tarde. A libertação veio quando compreendi que meu papel não era replicar as histórias deles, mas dar vida à minha própria contribuição. Esse ajuste de foco foi o que me permitiu seguir adiante, mesmo em meio às dúvidas. A vida sempre oferecerá duas estradas, a do medo e a da confiança. O medo pergunta: e se eu não for bom o suficiente? A confiança responde: e se justamente por eu ser único, ninguém mais puder fazer o que só eu posso fazer? Essa escolha é sua, e ninguém pode tomá-la por você. Então eu lhe proponho algo simples, mas poderoso. No momento em que sentir a tentação de se medir com outra pessoa, pare por alguns segundos, respire fundo e declare a si mesmo: não estou aqui para competir, estou aqui para criar. Repita isso até que se torne uma verdade gravada na sua mente. Experimente viver 7 dias nesse exercício consciente. 7 dias em que, sempre que surgir a comparação, você substitui pelo compromisso de olhar para dentro. O que você descobrirá ao final dessa semana é surpreendente, e sua energia estará mais leve, sua mente mais clara e sua confiança mais firme. Porque o segredo não está em correr mais rápido que os outros, mas em correr fielmente a sua própria corrida. E quando você para de competir com vidas alheias, começa a viver a sua vida de verdade. É nesse espaço de liberdade, e apenas nele, que a sua verdadeira grandeza floresce. O ponto mais importante que você precisa guardar é simples: a comparação é um ladrão que rouba sua energia, sua clareza e seu poder de criar a vida que só você pode construir. A verdadeira conquista nasce quando você volta a olhar para dentro e decide competir apenas com a sua versão de ontem. Se isso fez sentido para você, continue comigo, porque no próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por estar aqui, e eu estarei te esperando no próximo vídeo.